Matheus Fazendo Rock é um artista nordestino nascido em Fortaleza. Eu o conheci através de sua participação no álbum do Dom L RPA2, e nessa participação ficou bem claro todo o seu alcance vocal e capacidade interpretativa que Matheus possui. Toda canção do meu amor na alma, em direção ao sul eu tenho uma cavalaria inteira em minha retaguarda. Em direção ao sul, eu sei que é pouco, mas eu não vou sem levar algum. Mas eu vim falar especificamente do que eu considero a melhor música lançada neste ano. Em meio a um cenário de músicas vazias, iguais, da qual eu não percebo alguma verdade, e sim um meio de divertimento e entretenimento, Matheus lança a música chamada Nome de Anjo, a faixa 4 do seu álbum Jesus Não Voltará. Na parada eu e tu pegamos cidade, na limpeza vamos aí que eu pago a passagem. E lá dentro você disse que era prata, bronze, barro. Eu acreditava, apesar dos espasmos. A música começa relatando a vivência baseada em cumplicidade e amizade. A forma que ele relata o passado é incrível, pois é uma descrição que nos leva a sentir a brevidade dos momentos. Antes do refrão, a descrição é rápida e conectada. Por exemplo, no primeiro verso do segundo estrofe ele diz: nós olhando em volta e o povo todo assustado. E no final do terceiro estrofe ele diz: na calçada de casa eu ouvi os disparos, então eu entendi todo aquele alarde. E entre esses versos ele cita acontecimentos que provavelmente não aconteceram no mesmo momento, porém estão em ordem cronológica, mas o primeiro verso se conecta com o último, como se tivesse acontecido no mesmo momento. E isso nos passa a sensação de que tudo aconteceu muito rápido, e isso é confirmado pelo refrão. E era tão cedo. Uns dias depois, uma chamada telefônica tão cedo. Uns meses depois, um vídeo teu de dentro da tranca. Era tão cedo, guardem essa frase, pois apesar de sermos induzidos à compreensão dela já de início, ela tem um significado maior e que conecta a música inteira. Obviamente que a música conta acontecimentos pessoais de Matheus, porém ela aborda a temática saudade de uma forma tão visceral que promove a identificação do ouvinte através do sentimento. Isso é muito raro hoje em dia. Matheus segue dizendo: lembra aquele sonho que a gente inventava? Nós era criança até de madrugada, festa da família ali em plena calçada. Nós se divertia, nem pensava em nada. Aqui podemos perceber o relato de uma saudade ardente, de uma época que tudo parecia ser mais simples. E quando ele diz festa da família em plena calçada, Matheus está narrando a história dele com alguém, uma história de amizade, mas provavelmente também de parentesco. E até aqui podemos dizer que alguma coisa aconteceu tão cedo para algum amigo ou familiar de Matheus. Era tão cedo. Um ano depois eu já estava distante, tão cedo. Tu tão diferente, nada mais como antes. O refrão da música vai sempre mudando, mas com uma característica comum: foram coisas que aconteceram cedo demais. E na segunda parte da música, Matheus fala um pouco mais de si e como ele se sentia com tudo isso que estava acontecendo. Talvez o refrão anterior tenha sido enunciado, pois Matheus diz que estava distante e por isso não perto o suficiente para relatar o que acontecia com a pessoa querida e a quem ele dedica a música. E no refrão seguinte, Matheus substitui era tão cedo por era medo. Isso para enfatizar a sensação de estar longe de casa e desse amigo. Adiante, temos a descrição do que talvez depois de muito tempo seja o encontro de Matheus com esse amigo. E temos as seguintes perguntas feitas por ele: por que a gente não ficou junto, mar? Por que a gente não estudou, trabalhou? Por que nós não trocamos ideia, mar? Até hoje eu não entendo o que nos afastou.
O mar no final das perguntas é o que eu acredito que seja o apelido para Mateus, mostrando mais intimidade e proximidade entre eles. E as perguntas feitas são mais importantes do que qualquer resposta. São perguntas que transmitem arrependimento, insatisfação e incompreensão e que poderia talvez ser diferente. Porém, a vida como ela é, sempre caminhando para frente. Mateus diz que a última vez que viu esse amigo foi em um fluxo e tentou falar com ele, porém era tudo muito rápido. Nas suas palavras, era tudo vulto. Aí vem o último refrão, como de costume com a frase "era tão cedo", mas desta vez dita de forma mais melancólica, como um anúncio do que estava por vir. Até te dei um oi, mas tudo era vulto, era tão cedo. Quando soube a notícia eu tava longe de casa e só me sentei num canto e chorei. Pensei em sua mãe, como ela tava tão cedo. Mas alguns me diziam que foi melhor do que estava tão cedo. É como se esse último tão cedo fosse realmente o motivo de tudo, os outros são apenas composição deste. Após ouvir o último tão cedo, o primeiro ganha outro significado. O drama fica mais intenso e mais vívido pela forma que ele relata. Ele não descreve o fato, ele não descreve como aconteceu, mas descreve sua reação, como se sentiu referente ao acontecido. A descrição é tão honesta que fica quase tão explícito quanto dizer o que realmente aconteceu. A faixa ter o título de Nome de Anjo talvez seja referência ao nome do amigo e também pelo fato ocorrido. Confesso que não esperava ouvir uma música escrita dessa forma no contexto musical que vivemos atualmente. Há muito tempo eu não tinha a sensação de que algo realmente visceral tivesse sido feito. E na minha opinião particular, até hoje, essa é a melhor música lançada neste ano. Bom, eu vou deixar as redes sociais do Mateus Fazendo Rock aqui. Ouçam Mateus Fazendo Rock. E essa foi a minha interpretação da faixa Nome de Anjo. Eu sou Luiz das Cores e esse é o Floco de Filantropia.